Bom, pessoal, bom dia, obrigado pela presença de todos. Queria agradecer a Única, em nome do Luciano, pelo convite. Participar desse painel aqui, para mim, é no mínimo uma honra, né? As figuras que vocês enxergam aí, sentadas nessas cadeirinhas brancas, são certamente as pessoas que foram fundamentais, né? E representam organizações que foram fundamentais para fazer realmente o RenovaBio, que é um projeto único no mundo, tá de pé, né? A minha pauta aqui com vocês é falar um pouquinho sobre o processo de certificação RenovaBio, né? E não diferente, né? O processo de certificação também traz desafios que são únicos e novos, né? Para a gente do lado das certificadoras, né? Eu só queria, antes de começar a falar de certificação, trazer uma mensagem aí que eu acho que é bastante relevante, né? Que é com relação ao sucesso do projeto hoje, né? O gráfico, ele é autoexplicativo, né? O que a gente tem hoje, né? Conhecimento dentro da nossa associação de produtores de biocombustível que estão em busca de certificação, ou seja, que pediram propostas ou que já têm contratos firmados para fazer a certificação, totalizam 48,3% dos litros produzidos em 2018. Ou seja, dos 30 bilhões de litros, mais ou menos 16 bilhões já estão em pedido de certificação em alguma etapa. A mesma coisa para biodiesel, ou seja, no total a gente já atingiu mais ou menos 50% do mercado, né? A previsão, né? E aí aqui eu confesso que eu queimei a língua, né? Porque a previsão do Luciano, no estudo que ele fez da Única, era de 29% de adesão no primeiro ano. E eu disse que ele não estava bem da cabeça, que 29 era muito. A gente já está em 50, tá? Então, obrigado aí, Luciano, pela profetização, né? Isso deve gerar uma oferta conservadora de CBIOs, tá? Ainda para o primeiro ano dá perto de 12 milhões. Por que eu digo conservadora? Porque os números que a gente usa, né, para essas 110 plantas que já estão procurando, isso é um número mínimo, porque pode haver mais coisa que a associação não enxerga em termos de certificação. Uma nota de eficiência média de 57,4, o que é bastante conservador, tá? Com elegibilidade de 53%, né? Que também é bastante conservador. Ou seja, não difícil a gente vai atingir a meta de 2019 com os processos que estão em andamento, ok? Então, passada a mensagem positiva, vamos adiante. Gente, a RenovaBio, né, que é suportada por um instrumental de ferramentas que é bastante complexo, ela trata nada mais do que uma avaliação de ciclo de vida. O que é uma avaliação de ciclo de vida? É eu conhecer a cada etapa, desde a extração até a queima efetiva, né, a carburação do combustível, quanto que ele agrega de emissão de gás de efeito estufa, né? Então eu tenho uma unidade funcional que é um megajoule, até porque eu não posso comparar litros de combustíveis diferentes, porque eles entregam quantidades energéticas diferentes. Então a ideia é eu saber quanto eu tenho de emissão de gás de efeito estufa por megajoule. Qual que é a base de referência? A base de referência do etanol é o seu substituto fóssil, que é a gasolina. Então, essa curva aí preta, ela representa, vamos dizer assim, a emissão a cada etapa da gasolina. E isso, né, determina uma emissão em gramas de CO2 equivalente por megajoule efetivamente carburado, né? A isso a gente dá o nome de nível base, ou seja, são essas emissões que a gente vai comparar o processo produtivo dos emissores primários ou produtores de biocombustível com base na RenovaCalc deles, tá? Esse número já é dado, né? Então a gasolina é 87,4 gramas de CO2 equivalente por megajoule, ninguém precisa se preocupar com isso, isso já é determinado pelo programa. Onde é que a gente vai ganhar CBIO ou não, né? Fazendo a complementação da análise. A gente vai fazer avaliação de ciclo de vida dentro da RenovaCalc. Ou seja, aquelas entradas e toda a sistemática lógica que está na RenovaCalc, se você olhar com cuidado, você vai ver que é uma abordagem de ciclo de vida. Eu começo pela elegibilidade, passo por uma fase agrícola, por uma fase industrial e depois distribuição, né? E a fase de distribuição incorpora, inclusive, essa questão da carburação do combustível, cujas emissões são bastante conhecidas. Então, o que é a ideia da certificação, gente? É a gente olhar se essa curva, que é dada pelas entradas que o emissor primário coloca na RenovaCalc, são adequadas, são pertinentes, são comprováveis, tem registros, tem lastro, para garantir o tal do lastro ambiental que o Mário Sérgio estava falando para a gente, tá? Ou seja, gente, essa linha laranja embaixo da CV da RenovaCalc é a intensidade de carbono da produção do biocombustível. E, evidentemente, sua nota de eficiência vem da diferença desses dois blocos, né? A primeira mensagem que fica evidente aqui é que quanto mais baixa for essa linha laranja, menor a sua intensidade de carbono, maior a quantidade de CBIOs que você vai poder gerar, ok? O que tem que ser verificado, gente? O que tem que ser auditado, né? Então, já que a gente está falando de uma avaliação de ciclo de vida que começa por elegibilidade, passa por agrícola, fase industrial e distribuição, a gente tem que olhar algumas coisas bastante específicas que o regulamento nos impõe, né? Primeiro, elegibilidade, né? Quando que uma área vai ser elegível? Primeiro, a área, para ser objeto de elegibilidade, ela tem que ter fornecido biomassa energética durante o ano nível base. As certificações de 2019 usam o ano de 2018 como ano base. Se aquela área que forneceu uma biomassa tiver cara ativo ou pendente,
né, tiver dentro de município com zonamento agroecológico, e olha que é importante essa declaração, é o município, não é a área especificamente, né, e não tiver havido supressão vegetal, de acordo com umas regrinhas que eu não vou explorar aqui, porque às vezes gera dúvida um pouco controverso, aquela biomassa, né, ela está numa cadeia de balanço de massa que é elegível ao CBio lá na frente. Cumprida essa etapa, a gente vai ter o que a gente chama de fração de elegibilidade. Ou seja, se 80% da biomassa que você recebe atende essas características, você tem um fator de 80% para multiplicar pela tua produção total de etanol lá na frente como elegível. Aí vem a etapa seguinte, que é a etapa agrícola. O que a gente vai fazer? Vai checar se as informações agrícolas são compatíveis e comprováveis com o processo que o emissor primário segue. Tá? E aí existem duas formas distintas de fazer isso. Uma é usar dado padrão e outra é usar dado específico. O que é o dado padrão, gente? O dado padrão é algo que você não precisa comprovar no processo de certificação e que, de certa forma, facilita a tua vida, porque você não tem que comprovar nada, então todo aquele trabalho de comprovação você fica isento disso. Entretanto, ela é uma nota que te penaliza, né? Porque a penalização, a nota padrão não é dada pela média, ela é a média penalizada. Ou seja, se você preferir não relatar o dado específico, porque você não puder ou porque você não quiser, você vai ter uma nota que vai ser um pouco prejudicada em relação ao que você poderia ter com dado específico. Se você apresentar os dados específicos, segue o jogo tranquilamente, você vai ter a tua nota bem ajustada à tua realidade agrícola, né? Isso vale para a área própria, terceiro, arrendamento, fornecedor, o que for, tá? Por último, a fase industrial, aí sim tudo são dados específicos, né? A tua operação você conhece, você tem o controle, é mais fácil. E por último, a distribuição, né? Como é que a gente distribui isso? A distribuição você não tem que colocar nenhum detalhe, a não ser qual que é o percentual de cada modal de distribuição que está associado à tua produção, tá? Então, basicamente, gente, da barra, né, que separa o bloco amarelo do verde para a direita é o que vai determinar a sua nota de eficiência, e da barra para a esquerda a fração elegível, tá? Essa certificação, gente, ela é bastante diferente das certificações que a gente conhece, tá? Normalmente, o que é uma certificação? É um checklist. Se você cumprir todas as obrigações que estão lá, você está certificado para algum objetivo pertinente. A RenovaBio, ela é proporcional, né? Ou seja, se eu posso ter uma fração elegível proporcional, eu posso ter uma parte comprovável do meu processo, outra que não é, eu tenho meios distintos de comprovar alguma coisa ou não, eu posso usar a prerrogativa de ser conservador para algo que eu não consiga comprovar, né? Para dar um exemplo bem simples, né? Eu estava falando de modal, eu tenho que colocar o percentual de distribuição naqueles modais. Existem 3 na RenovaCalc para etanol. Tem o rodoviário, ferroviário e dutoviário, né? Se eu reclamar 100% rodoviário, que é o pior cenário de emissões, não é necessário comprovar, né? Eu também não fico isento de comprovar nada anterior a isso, mas só para dar um exemplo de como, né, uma abordagem uma abordagem de certificação é bastante diferenciada em relação aos outros programas, né? E da mesma forma a questão das competências, tá, gente? Existem algumas competências que são obrigação para a firma inspetora se credenciar. Então ela tem que entender de avaliação de ciclo de vida, né? Porque se por alguma razão o balanço de massa lá do que é produzido, daquilo que é elegível ou daquilo que é o total de biomassa fornecida não bater, a firma inspetora tem que ser capaz de identificar isso, né? Independente de olhar nenhum registro, mas simplesmente pelo entendimento técnico do que está por trás da RenovaCalc. A análise de imagens e laudo, essa é uma questão que também foi muito debatida, que o cliente tem que fornecer, né, todas as informações imagiadas e georreferenciadas para comprovar a elegibilidade. A firma inspetora não pode simplesmente aceitar isso, ela tem que fazer uma contraprova, porque ela tem que garantir que aquela análise está feita de acordo com a regulamentação. E por último, técnica de estatística, né? Isso é por conta da complexidade do setor, às vezes a gente tem muitos fornecedores, é impossível você fazer uma análise criteriosa de todos eles, mas o programa permite o uso de técnicas estatísticas aí que podem diminuir até 20 vezes a quantidade de trabalho sem prejuízo da qualidade técnica, né? Balanço de massa já falei. Bom, segurança e qualidade de processo, gente, isso é muito importante. A ANEA, na verdade, ela vai ajudar a imprimir dinheiro, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande. Os processos de revisão de qualidade para garantir o laço ambiental são muito mais sofisticados do que a prática comum de certificação. E a questão de gestão de conflito de interesse, né? Uma coisa é você gerir um conflito de interesse sem maiores consequências para o mercado, outra é você, eventualmente, participar de um processo de consultoria que vai orientar a geração de CBIOS e a mesma empresa participar da certificação. Isso é absolutamente inaceitável, a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo com isso, tá? E por último é o desenho da verificação. Eu vou olhar tudo, não vou usar dado padrão, vou usar dado específico, o que é mais funcional, o que leva mais tempo, como é que eu rentabilizo o projeto antes ou depois. Então a arquitetura da certificação que vocês escolherem vai ser determinante nessa questão de fluxo de caixa, né? Que não está ligado diretamente só com o custo da verificação, mas tudo que vem associado, trabalho interno, tempo de rentabilização e tudo mais, tá?
Gente, o que é o principal desafio de certificação, né? A usina hoje, eu diria que está na elegibilidade e não está na nota de eficiência, tá? Apesar que há desafios também na nota de eficiência. Mas basicamente tem 3 fontes de biomassa para uma usina, né? Você tem aquelas que vêm de áreas próprias, arrendadas ou parceria, onde você controla muito bem as informações, tanto de elegibilidade quanto técnicas para sua nota, e isso é bastante tranquilo de certificar. Aí você tem o segundo cenário, que são dos produtores, né? Que você compra de terceiros, e aí você já tem uma dificuldade, às vezes, de acesso, né? E por último, aquela cana que a gente chama de spot, que você não tem a menor ideia de onde ela vem, né? Eu diria que nem arrisquem colocar isso como objeto de elegibilidade, porque não tem como comprovar essas informações. Então, dependendo da estrutura de supply que você tenha, o processo de certificação é mais simples, mais complicado, mais caro ou mais barato, tá bom? Um exemplo bem simples para vocês entenderem como é que é a lógica, né? Supondo que a fase agrícola, usando dados específicos ou padrão, agregaram 15,4 gramas de CO2 e depois a fase industrial agrega mais 8, né? A gente tem aí essa soma 23,4 gramas de CO2 equivalente, que é a intensidade de carbono da sua produção. Da onde vem sua nota de eficiência? Daquilo que eu falei, a comparação de uma com outra, gasolina é dada pelo programa, essa diferença é exatamente a sua nota de eficiência energética ambiental. Isso é só um exemplo, tá, gente? A sua produção pode variar bastante em relação a isso, tá? Resultado, nota de eficiência energético-ambiental vezes a fração elegível é o fator para emissão de CBIOS que vai no seu certificado. E aí tem uma mensagem importante, o que interessa para vocês é o fator de emissão para CBIO, porque ele é um número que você multiplica pela litragem que você comercializou, né? E ele vai dizer exatamente quantos CBIOS você tem a gerar. E isso aí, Mário, se a gente soubesse antes que era assim, teria facilitado bastante aquela discussão sobre lastro ambiental, porque isso resolve 98% daquele problema. Gente, como é que funciona da RenovaCalc até o CBIO, né? Isso é um esquema bem simplificado, tá? Põe o disclaimer na foto que vocês estão tirando, porque ele não traz todos os detalhes que foram explorados aqui. Mas, basicamente, né, a RenovaCalc e os aspectos de elegibilidade são preenchidos pelo emissor primário e submetidos a uma firma inspetora, que vai fazer essa certificação, né? Essa certificação, né, que tem esse fator para emissão de CBIOS, vai para a ANP, né? E a ANP vai reservar essa informação para o próximo passo. O que é o próximo passo? O volume comercializado de biocombustível, né? Ou seja, o volume comercializado com aquele fator de emissão determina uma quantidade efetiva de CBIOS, né? Isso acontece em momentos distintos, tá? Próxima etapa. Isso tudo já está pronto, tá, gente? Isso já está definido. O que eu vou falar daqui para frente é o que está em desenvolvimento de forma bastante acelerada, né? A gente entende, e com compromisso de todos os reguladores, o que é fundamental para o programa, né? Desse cálculo sai a autorização da ANP para emissão de CBIOS, inclusive com os quantitativos que vão para o escriturador, né? O emissor primário contrata esse escriturador para emitir o CBIOS, e uma vez que ele receba o CBIOS, ele vai vender CBIOS no mercado organizado, né? Vai chegar um momento que o distribuidor, para atender suas metas, ele vai ter que comprar e aposentar esse CBIOS junto à ANP, tá? Então, em linhas gerais, gente, isso aqui é a mecânica do começo ao fim da RenovaCalc até o CBIO, tá? Tem algumas informações aqui que são importantes, né? E eu vou falar um pouco mais adiante, mas do ponto de vista de estrutura técnica, vocês vão perceber que o seu fator para emissão de CBIOS, associado com a sua elegibilidade de nota técnica, ele vem com base na operação do seu ano anterior. A gente vai usar o ano civil de 2018, é isso que diz a regulação. Agora, a geração efetiva de CBIOS é aquela eficiência multiplicada pela sua venda corrente de biocombustível, tá? Então, as notas que você vai mandar são relativas à sua operação desse ano, tá bom? Gente, último slide aqui para finalizar. Algumas informações muito relevantes que eu acho que todos têm que levar em consideração, né? Isso traz alguns esclarecimentos também de questões que têm surgido, que a gente tem discutido e que são muito minuciosas, e isso reflete basicamente a preocupação de todo mundo, tanto regulação quanto mercado, que entende isso como sendo um mercado relevante, né? Como disse a ministra ontem na apresentação, o maior mercado de certificação de biocombustível do planeta, potencialmente. Então é natural que hajam algumas idas e vindas até que todo mundo esteja convencido aí do que é o que e de qual que é a zona segura para a gente fazer o programa ser um sucesso, que é o compromisso de todo mundo. Primeiro, não pode haver conflito de interesse, gente. Tomem cuidado com isso, tá? Isso é muito importante, tá? Isso vem da visão prática. Segundo, né? A multa não desobriga a distribuidora a cumprir sua meta. Não vou entrar em detalhes, porque o Aurélio aqui já falou extensamente sobre isso. Ou seja, a multa não pode ser um marcador de preço do CBIO, né? Porque a multa não... pagar a multa não desobriga a meta. Essa meta vai para o ano seguinte, tá? Por último, a meta é obrigatória para 2019, né? Então, o cumprimento do programa
pelo que diz a regulação, tem que ser feito em 2019. Sabendo da dificuldade prática de estabelecer um mercado para transacionar isso em 2019, né, o MME, muito sabidamente, está fazendo uma consulta pública para migrar essas metas de 2019 para 2020, que a gente acha que pode ser bastante funcional para o mercado, né? E por último, gente, uma questão que surgiu que é muito relevante e eu queria trazer uma mensagem de tranquilização para todo mundo, tanto do lado de regulação quanto do lado de mercado, que é, eu começo a acumular direito de emitir CBIOS antes da regulação financeira estar pronto, sim ou não, tá? E a resposta é sim para isso, tá? Eu sei que tem entendimentos divergentes, mas isso aqui é uma opinião qualificada com base num parecer de um grupo de juristas que estudou o RenovaBio tanto como programa quanto a questão da legalidade, né? Então o artigo 13, né, com os grifos que a gente fez aí, ele estabelece, associado aos artigos anteriores, as condições para solicitação e afirma, né, que se por qualquer razão, né, isso não for cumprido, perde-se o direito de emissão. Ou seja, eu só posso perder um direito que eu tenho. Então, de fato, a regulação financeira não deve versar sobre a legalidade, sobre o direito de emitir, isso já está assegurado por lei. Então, uma vez que a certificação esteja concluída, acumula-se sim o direito de emitir CBIOS, ainda que eles efetivamente não possam ser emitidos, e essa é uma mensagem que a gente tem passado para todo mundo, porque, claro, isso gera ansiedade e a gente sabe que o regulador está tomando toda a cautela possível para fazer isso é importante que seja dessa forma, para não ter nenhum ruído posterior que prejudique o programa, mas começar agora, sair na frente, é sim uma vantagem para o emissor primário, por conta de que ainda que ele não possa emitir, ele vai somando esses direitos de emitir no futuro. Essa é uma visão da nossa organização, tá? E eu queria compartilhar com vocês. Meu tempo está esgotado, gente, esse era meu último slide. Queria agradecer, deixar meus contatos, estou à disposição de vocês para o que precisarem. Muito obrigado.